Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano Teixeira, editor do site jurídico Lex Legal, e esse é o podcast Inteligência Artificial e o Futuro da Privacidade. Se você ainda não conhece Lex Legal, é só acessar o nosso portal através desse endereço que está aqui na tela. Acompanhe conteúdos exclusivos sobre as transformações tecnológicas no setor jurídico e empresarial. E o foco dessa primeira temporada do nosso podcast é a aplicação da inteligência artificial na gestão e automação de processos. Uma tecnologia relativamente nova, mas que já está revolucionando a rotina do setor jurídico, desde advogados e escritórios de advocacia até o funcionamento de tribunais. Hoje, nós vamos discutir como a inteligência artificial está redefinindo a privacidade e a segurança dos nossos dados. Ela está presente em diversas áreas da nossa vida, mas o uso dessa tecnologia levanta questões éticas e práticas que não podem ser ignoradas. Para enriquecer essa discussão, nós vamos conversar com duas advogadas super especialistas no direito digital e proteção de dados. A Larissa Pigão, advogada e mestranda da Universidade de Lisboa, e a Rúbia Ferrão, que também é super especialista, palestrante, né? Fala um pouco mais da sua especialidade em dados e proteção de dados, Rúbia. Olá, que alegria estar aqui com você. De fato, são mais de 20 anos de carreira dedicada ao direito digital, à proteção de dados, à tecnologia. Meu doutorado é sobre dados abertos, Open Data, então também com total impacto em uso de inteligência artificial, até porque eu já vou dar uma dica que inteligência artificial envolve o uso de dados, então ter esses dados também pode ser um diferencial. Também sou professora de algumas faculdades, mas quero deixar registrado o prazer de estar aqui com vocês e com a minha colega Larissa para falar de um tema tão palpitante. Larissa, inteligência artificial. Como é que ela vai mudar a nossa vida nos próximos anos? Nossa, a gente pode pensar, né? Até conversei com os meninos ali, dos desenhos que nós assistimos antigamente, né? Os Jetsons, não é? Eu acho que é o mais famoso. Matheus, põe os Jetsons aí pra gente. Põe na tela aí pra mostrar. Porque quando a gente assistia quando criança, né? Tudo bem que eu tô revelando um pouquinho a minha idade, mas o que é importante, somos todos jovens, né? Aqui, jovens, que ótimo. A gente começa a achar que aquilo é nunca, imagina, onde já se viu carro voador, robô fazendo faxina em casa, né? Pratos prontos de comida, impressora 3D, coisas assim, que antigamente, né, se a gente olhar muito lá atrás, nós não vamos conseguir imaginar. E o que espera, né? Hoje a gente já tem visto reconhecimento facial dentro de academia, digital para entrar na portaria do prédio. A gente tá vendo os Jetsons aí. Aí, então, imagina isso na década que foi passado para as crianças que estavam assistindo, era algo muito longe de se viver, né? De se acreditar que iríamos chegar a isso. Eu brinco que eu só vi na reprise, tá? Porque... Brincadeira. Mas você sabe que a tecnologia, muitas vezes, ela se espelha na ficção. Então, é importante que a ficção traga esses casos para que os cientistas possam se debruçar sobre isso e trazer a realidade para nós. Com né? certeza. Gente, onde é que a IA está no nosso dia a dia hoje? Nossa, Luciano, assim, a gente começa, igual eu mencionei, a entrada no seu prédio, que você já tem um reconhecimento facial, um reconhecimento digital, na academia, os exames laboratoriais que são analisados por inteligência artificial, tanto a questão de operações, cirurgias, metrô, fiscalização de segurança pública, para pegar... Ou seja, a inteligência artificial está literalmente em todos os momentos de nossa vida. E é engraçado, né? Eu acho que é válido mencionar que as pessoas acham que é só o ChatGPT, vamos pensar assim, que é uma inteligência artificial. É muito mais amplo que isso. Né? Não é só um processo que faz processos e procedimentos, mas isso é uma automação muito maior, muito mais robusta, que envolve tantos outros tipos de dados, que não somente só em dados informativos, mas a gente também tem o impacto a quantidade de dados pessoais que são enriquecidos. Né? As inteligências artificiais, elas são enriquecidas por meio desses dados. Então, esse é o nosso dia a dia, assim, né, Rúbia, que a gente acaba vendo. Exatamente, até porque um papel muito interessante no nosso dia a dia é a criação de perfis, que muitas vezes se vale desse volume de dados, de preferências. Aí por isso que você tem uma lista de músicas que você gosta, você tem ali acesso a conteúdos na rede social, que geralmente são os que mais te atraem. Então, de fato, isso pode ser para segmentação de mercado,
para, de certa forma, criar perfis para análise de fraudes. Então, os bancos utilizam muito disso para detectar comportamentos que sejam suspeitos. As próprias redes sociais utilizam isso para detectar conteúdos ilegais, como pedofilia, terrorismo e outras questões. Então, nós temos muitos usos que, às vezes, as pessoas nem imaginam bem perto de nós. Aliás, aquele chatbot que a gente, às vezes, conversa e acha, tem algumas pessoas que devem achar que é inteligência artificial. E ele já, com base num volume de dados da própria companhia, perguntas frequentes, interação, já permite esse autoatendimento por meio desse tipo de tecnologia. Agora, se a gente for falar, por exemplo, de uma tecnologia que está muito presente, está no nosso condomínio, por exemplo, está quando a gente entra num prédio, é a questão do reconhecimento facial, né? Quais são os desafios, quais são os perigos de você... Que para você entrar num prédio, por exemplo, ou você entra no prédio, ou você fornece a sua face, né? Ou você não entra. A gente tem, por exemplo, um caso que aconteceu em janeiro, que foi estava muito popular, os principais veículos noticiaram, que foi o reconhecimento da íris, né? Como é que vocês veem essas questões? Eu acho importante mencionar, Luciano, que o tratamento de dados ele não é proibido. Eu acho que isso é importante a gente ter esse equilíbrio. Mas tudo tem que ser equilibrado. Então, para qual finalidade, para qual forma, como esse dado ele é armazenado, para que isso será feito. Então, tudo tem processos e procedimentos para serem analisados e cumpridos. A utilização de dados biométricos para entrada de catraca, para reconhecimento para antifraude, por exemplo, num banco, ela faz essencial porque é a melhoria da segurança do próprio titular. Então, você vai fazer um reconhecimento dentro de um banco para sacar uma transação, para fazer algum tipo de transação num banco ou na entrada do seu prédio, é para a sua segurança. A segurança está utilizando das métricas dos seus dados para te oferecer um respaldo. Então, isso é importante, é necessário e está tudo bem. Quando a gente fala de uma outra finalidade, que é para estudo de inteligência artificial, para enriquecimento de base de dados, aí a gente tem uma outra problemática. Por quê? Porque está em jogo, aí sim está em jogo a segurança do próprio indivíduo e não a sua proteção. Então, quando você pega e fornece um dado tão sensível, tão peculiar, que é a própria íris, que é diferente de você alterar uma senha, que é diferente de você alterar um login, outro tipo de forma de cadastro, a sua íris ela é imutável. Ela é um órgão extremamente definido da sua personalidade. Mais que impressão digital? Ou eu acho que é tão igual tanto. Eu acho que a íris ainda tem mais peculiaridades do que a impressão digital. Porque, às vezes, a impressão digital, como ela fica muito mais exposta, ela acaba machucando, arranhando, tem algum tipo de queloide, algo nesse sentido, que pode, sim, afetar. Agora, a íris, a gente tem um cuidado maior, É um órgão muito mais protegido, vamos pensar assim. E aí, quando você pega um dado tão importante de um indivíduo, que seria para a utilização de uma questão de segurança e sendo utilizado para enriquecimento, até que ponto esse tratamento está realmente sendo protegido e olhando para o direito do indivíduo? Então, isso é uma reflexão. Porque não é tratar dado, não é o problema. O problema é como ele está sendo feito e para qual finalidade. E isso esses dados estão sendo vendidos hoje na internet, isso está sem controle, a legislação hoje é rigorosa em relação a isso, mas o que as empresas geralmente estão fazendo com esses dados que são colhidos? Isso, assim, às vezes um equívoco que as pessoas têm é que essas tecnologias, por elas serem relativamente novas, até porque a inteligência artificial já é há muitos anos que já existe essa tecnologia, mas um engano que as pessoas têm é que isso seria, por ser novo, não se aplica nenhuma lei, não teria qualquer tipo de proteção, quando não é verdade. A tecnologia pode ser nova, mas ela vai impactar sobre a vida das pessoas, seja no contexto da proteção de dados, do Código de Defesa do Consumidor, da propriedade intelectual. Então, justamente por isso que não importa qual ferramenta você está utilizando, importa que você vai ter que detectar quais são os direitos envolvidos. Então, numa situação em que a gente tem uso de inteligência artificial, quais são as discussões que se está nesse ecossistema?
proteção de dados, justamente porque as pessoas estão inserindo volumes de dados, muitas vezes dados sensíveis no contexto de saúde, por exemplo, ou no contexto de informações sobre a vida sexual e que pode gerar um tratamento discriminatório. E a gente precisa saber que isso já pode se enquadrar em leis que nós temos e que, se alguém fizer um tratamento discriminatório nesse contexto de tratamento de dados, a LGPD já protege. Mas o problema é que, às vezes, isso é uma questão... Essa discriminação, esse tratamento é feito de forma interna. Né? Isso depois pode ser percebido com algum processo ali interno. Mas não é tão fácil assim de você captar uma discriminação, ou é? Então, já existem até notícias que viralizaram, inclusive de, por exemplo, empréstimos que para o homem tinha uma taxa melhor do que para a mulher, porque simplesmente por sua condição de mulher. Não haveria ali qualquer questão que justificasse uma taxa diferenciada, e a situação foi percebida justamente no contexto de um casal que morava no mesmo local, que tinha ali salários parecidos e tudo, e por que a taxa do homem foi uma e a taxa da mulher foi outra, e depois verificou-se que a base de dados tinha certos preconceitos que foram reproduzidos na tecnologia. Porque a questão é que a tecnologia ela é neutra. Né? Então, ela vai reproduzir preconceitos. Então, se ela for programada ou se essa base de dados não tiver diversidade, não tiver controles, não tiver o que a gente chama ali a sanitização, uma análise de risco, corre o risco da ferramenta reproduzir uma coisa que não é dela, é do que está na base de dados que alimentou. Então, quando a gente fala em regulação, por exemplo, que, claro, a gente vai ter espaços importantes de regulação, mas a gente tem que checar o que realmente é necessário em termos de condutas de ser regulado. E uma delas é a transparência, porque nenhuma empresa é obrigada a dar transparência dos seus processos industriais, dos seus segredos de negócio, se não houver determinados mecanismos legais que imponham essa obrigação. Então, nesse contexto de transparência, auditabilidade, direito à explicação, são pontos da lei que isso sim demanda uma melhor regulação. E no caso da transparência de dados, isso está previsto ali na LGPD, o tratamento desses dados está bem claro ali, né? Sim, sim. Isso é uma tese do meu mestrado até, porque eu falo muito sobre o direito do cidadão de ter a explicação por que seus dados estão sendo tratados e a proteção da empresa, como proteger o seu direito, como seu segredo de negócio. Então, é um liame, vamos pensar assim, é um fio de cabelo que dá um divisor de águas gigantesco. Por que isso? Porque eu posso até onde o meu direito começa quando termina o seu, e vice-versa. Então, isso tem que ser muito mais... a transparência, como bem a Rubem mencionou, é algo extremamente importante, porque é ali que vai trazer o que realmente está claro para aquele que está fornecendo os dados e aquilo que está sendo muito bem claro, que está sendo executado, resguardado as suas proporções. Né? Então, para trazer conhecimento, trazer as regras, trazer as informações para os indivíduos sempre é o melhor caminho. Porque lei, né, como a Rubem bem disse, o Brasil é um país extremamente cheio de legislações. Né? A gente tem desde proteção da criança, proteção do idoso, proteção do consumidor, a lei de proteção de dados, temos também a questão de propriedade intelectual. Enfim, nós temos várias proteções, mas isso a gente tem que aplicar conforme acontecendo os seus direitos, porque a vida é literalmente muito dinâmica. Eu estou procurando aqui uma notícia em Lex Legal que fala sobre como grandes empresas e corporações, né, parece que houve uma fiscalização, acho que foi no final do ano passado, e parece que várias empresas, até botei meu óculos aqui, parece que várias empresas e grandes empresas não estavam se atentando ao tratamento correto de dados, né? X, por exemplo, grandes conglomerados e tal. Quer dizer, apesar da gente ter uma lei boa, né, comparável à GDPR, que é a lei europeia, né, de proteção de dados, que foi a lei que a LGPD se baseou na GDPR, e a partir disso existe todo aí um controle dessa proteção de dados no Brasil. Parece que essas empresas, apesar dessa lei, não estavam cumprindo isso. Né? Quer dizer, é um momento de adequação, então. A gente pode falar, vou ser muito sincera, tá, Luciano, que essa necessidade já era para ter passado.
É que eu acho que ainda tem uma cultura brasileira de tentar acreditar que a lei vai pegar, e que não é assim que funciona. A lei chega, ela vem, e a lei ela não vem para impactar negativamente o negócio. Se você for, né, analisar a lei de uma maneira muito minuciosa, ela mais ajuda o empresarial do que, vamos dizer assim, só proteger o cidadão. Porque ela traz formas de você organizar os dados, ela traz metodologias de como você organiza, ela traz modalidades de transparência, de atendimento ao seu cliente, de atendimento ao titular. E isso faz o quê? Em contrapartida, você tem questões mais de credibilidade de mercado, eficiência na execução do seu produto, do seu serviço, porque você vai ter dados essenciais, os dados que realmente são necessários, pensando de um contexto geral, e você consegue ser mais direcionado naquilo que você está oferecendo para o mercado. E quando você tem uma lei que ela já está dentro, que ela já determina, que você ainda teve um processo, né, de que a lei esperou para que ela fosse entrada em vigor, depois veio a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autoridade que regula sobre os aspectos de proteção de dados, já está fomentada. Então, isso era já para estar encaminhando, porque a lei já é de 2018. Tudo bem que ela entrou em 2 anos aí para se adaptar, tudo bem, mas é uma lei de 2018. Ninguém começou a 2020 falando, nossa, e agora? Não, teve 2 anos para poder entender, para poder analisar. E aí, quando você pega, e nós estamos falando de final de 2024, né, que foi onde teve essa fiscalização da autoridade, ela não foi nem muito a profundo, vamos pensar assim, entre aspas. Sim, lógico que ela investigou a profundo, mas ela começou pelos faros que estão por externo. Nomeação de encarregado, que é uma questão da obrigação legal, que era para ter feito lá atrás. Então, assim, se o mínimo não tem, o macro, então, está muito pior. Entendeu? Então, esse é um ponto. A cultura do Brasil, o que é necessário que as pessoas entendem, né? Que não é investir por ser uma penalidade, investir porque é um problema, não, é investir porque é evolução. Até porque traz segurança para nós termos relacionamentos internacionais. Então, quem tem hoje relacionamento com a Europa tem que ter o nível de maturidade em proteção de dados no mesmo nível que a Europa exige. Assim como outros países, Japão, Argentina, enfim, tantos outros países que exigem esse tipo de segurança na questão de proteção de dados, né, Rúbia? Exatamente. Então, o que eu vejo, acho que a gente tem que separar. Claro que quando a gente fala de inteligência artificial, não necessariamente os dados serão pessoais. Acho que é a primeira separação que a gente tem que fazer. Mas nós temos atividades que são complexas, né, em termos de tratamento de dados, como é o caso das Big Techs, que, às vezes, até... Claro, tem toda ali uma dimensão, mas, às vezes, os impactos são desconhecidos e vão sendo mapeados no dia a dia conforme aquela tecnologia vai sendo usada e vai sendo descoberta, porque vira e mexe você vai tendo outros mecanismos que vão gerando impactos. Hoje já tem uma discussão dos impactos que as Big Techs trazem à saúde mental, por exemplo, assim como aconteceu na indústria do cigarro, que quando começou ninguém conhecia os riscos e hoje os riscos já estão todos mapeados. Vamos falar, por exemplo, de Instagram. Você começa ali, passando horas ali nos stories do Instagram. Tem gente que fica 3 horas ali. Sim. Né? Quer dizer, você perde um dia, às vezes, vendo aqueles stories aí. E aí? Como é que fica? Isso uma inteligência artificial já te mapeou, viu o que você gosta e te colocou numa bolha. Então, cabe a você furar essa bolha, começar a consultar outros assuntos, até para que você não entre numa via que você só veja um determinado conteúdo, você não consiga entender o que está acontecendo no seu universo. E acreditar ali, né? Que o mundo é aquela sua bolha ali. Isso. Como não é, né? Porque é até mais fácil você ficar horas e horas se você só está vendo o que você gosta. Mas a formação do indivíduo vem desse conhecimento geral de várias questões, né? Então, dica para quem tem caso, de vocês duas. Como furar a bolha, né? Eu pesquiso coisas aleatórias direto. Vamos pensar, pescar, comprar um imóvel, ver produtos de skate. Não ando de skate. Isso aqui é uma informação pessoal minha. Não ando disso, mas eu pesquiso. Por quê? Para sair da bolha, para ver outros assuntos. A maior época que isso acontece é a época de política, porque as pessoas só querem ouvir um lado A ou um lado B. Mas será que
são verdades, né? Será que aquilo que você está ouvindo... Então, assim, tem que furar, tem que pesquisar o que o outro diz, tem que ver o que o concorrente está dizendo, né? O partido político, né? Ouvir as outras opções. Eu vivo furando e falo isso pro meu filho, né? Às vezes eu acho que às vezes até eu me bugo, porque eu pesquiso tanta coisa diferente que aí vai dando um bug no algoritmo. E essa preocupação com o viés do algoritmo? Sim, isso é uma preocupação importantíssima. E isso vai vir de, efetivamente, você trazer diversidade para as bases, como a gente falou, porque isso pode prejudicar, efetivamente, pessoas que, às vezes, são de um determinado estado, que é classificado, por exemplo, com risco de crédito maior, e eles não têm um serviço naquela região simplesmente porque eles foram catalogados como um risco alto, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você pode chegar no processo seletivo e a máquina entender que as contratações de mulheres não são boas porque elas podem engravidar, por exemplo. Sendo que isso não pode acontecer, seja pelo princípio da igualdade, todas as proteções que nós temos, isso também nem é verdade, né? Enfim, que tem outras questões. É um super preconceito isso. Super preconceito, e que a máquina pode, sim, reproduzir esses preconceitos. Preconceito do etarismo. Então, às vezes, principalmente no processo seletivo, se exige, né, as autoridades estão buscando informações em relação a essas plataformas, porque, sim, usuários da rede já reportaram situações de gênero, de etarismo. Então, esses vieses podem, sim, aparecer em questão de raça, como a gente já viu no exterior, penas mais graves por uma pessoa em razão do seu tipo de pele, né, da sua cor de pele. Então, isso não pode acontecer, até porque nós temos garantias fundamentais a serem observadas. No dia a dia do direito, né, que tipos de casos práticos vocês trabalham em relação a essa questão? Por exemplo, do viés do algoritmo aí. Vocês já trabalharam com algum caso que vocês possam falar assim, sem falar o nome da pessoa, claro? Sim, eu acho que nesse aspecto, às vezes, os erros das plataformas na remoção de conteúdo, né? Então, a gente vem de uma era que, às vezes, determinados discursos ficam num limbo muito grande, seja no contexto religioso, seja no contexto político, ou, às vezes, até em lojas empresariais, e você vê esses players derrubando páginas sem qualquer explicação. E quando você vai buscar, né, informação, você vê ou erros ou questões que são inexplicáveis. Então, a gente tem atuado muito nessas falhas dos algoritmos que derrubam páginas na internet, por exemplo. E imagina, hoje a internet é um negócio. Então, imagine quanto que as empresas ou os influenciadores ou as pessoas que têm essas páginas removidas de forma ilegal, né? E o Marco Civil da Internet, novamente, ele assegura ao usuário o direito de saber, né, por que a sua página foi removida. E muitas vezes é um erro do algoritmo que já confundiu uma banana com arma. Existem notícias aí. Então, né, confunde a banana com arma, ou às vezes é o seu filho que está tomando banho de biquíni, você tirou uma foto, a nuvem entendeu que era pedofilia. Então, assim, existem questões muito delicadas que podem culminar em erros graves que impactem na vida fora das redes sociais. A maneira de lidar com isso é primeiro comunicar a empresa responsável, o provedor responsável, e aí se você vê um prejuízo notório ali, entra na justiça. E o judiciário está preparado para lidar com essas questões hoje em dia? Sim, infelizmente, você sabe que essas denúncias, muitas vezes, elas são pouco efetivas, até porque são questões robotizadas. Então, você vai falar com um robô, embora, por exemplo, a Lei de Proteção de Dados garanta a revisão da decisão automatizada, porque isso é uma decisão automática, não tem uma pessoa por trás daquilo, né? A gente vê que quem revê é um próprio robô e você não vai conseguir administrativamente resolver aquilo. Então, a grande maioria desses casos se resolvem com judicialização. E, claro, existem aí tecnologias que os magistrados, às vezes, têm um pouco mais dificuldades de entender, mas o que eu vejo é um movimento muito importante do judiciário de se modernizar, de conhecer essas demandas e de empregar inteligência artificial dentro do próprio Poder Judiciário. Então, numa situação como essa, muitas vezes, liminarmente, você já consegue a autorização
para reativação. E aí, onde às vezes o provedor até alega, descumpriu minhas políticas, mas não consegue comprovar efetivamente qual seria esse descumprimento. E o interessante é que o judiciário está aberto, né? Eu acho que isso é um passo muito importante. Duro se nós tivéssemos, né, essa dificuldade de fala, essa contribuição de troca, que hoje em dia a gente já, né, já está muito mais aberto, está chegando servidores novos, né? Já nós estávamos conversando aqui no off, né, a implementação de vários sistemas de inteligência artificial para as demandas do próprio judiciário. Então, Victor, por exemplo, do STF. Exato, entendeu? Então, assim, isso vem ajudando. A tendência é melhorar, isso é ótimo. Né? Mas, ainda assim, infelizmente, a gente vai ter que chegar no judiciário muitas das vezes. E falando dessa questão, voltando a essa questão do viés do algoritmo, a gente tem preconceitos embutidos, e a gente tem uma questão que está super em voga nos últimos anos, na última década, que é a questão das fake news, né? Qual que é a responsabilização? Qual que é o papel dos provedores? Né? Como é que isso é feito hoje dentro do judiciário, por exemplo, com profissionais como vocês, que são especialistas em proteção de dados? Nossa, nós vamos entrar numa nova era do que é verdade, né? Porque com essas técnicas de inteligência artificial e principalmente, né, Luciano, quando a inteligência artificial se torna acessível, porque até pouco tempo, eu diria, 2 anos, 3 anos, só os grandes players tinham condições de investir em inteligência artificial. Quando a gente tem inteligência artificial acessível, né, de forma gratuita, qualquer pessoa pode ter acesso a isso, a gente viu um boom. A sociedade não estava muito preparada para isso. Você está falando do ChatGPT, eu estou falando Gemini. De tudo, inclusive de vídeos que começaram bandidos que estão utilizando isso para fraudes, por exemplo. Deepfake, exatamente. A deepfake é um problemão, porque a gente viu diversas pessoas famosas que estão tendo que a público desmentir. Não, eu não estou... Um Brad Pitt, né? Passou ali por uma situação que a pessoa acreditava que estava emprestando para o Brad Pitt. Né? E, pois imagina se tivesse um vídeo que é fácil de fazer, porque ele tem muito conteúdo por aí, com a sua própria voz, com o seu vídeo em tempo real, como já está acontecendo com algumas pessoas, né? E não precisa nem ser famoso, tá? A gente tem casos assim de crianças na escola tirando roupa do amiguinho. É isso que eu ia falar. Para falar que a menininha estava nu. E então assim, né? Como que funciona, né? É um contexto bem complexo. A questão, o famoso, ele está acostumado com esse tipo de assédio, esse tipo de fraude e tal. Agora, o problema é quando é uma adolescente, uma menina na escola que não está acostumada com a rede social, e aí isso impacta muito essa criança e impacta muito a família, né? Imagina um processo dentro de uma escola deve ser algo assim devastador para a família. Para o menor, né, a gente tem a questão do seu desenvolvimento. Né? Então, tudo impacta no desenvolvimento. A criança ela é uma esponja, que ela começa a absorver e a conviver com aquilo, né, de todas as formas. E aí, quando você tem um afeto brusco, né, dessa forma, que impacta negativamente, ela não tem, dependendo da forma da onde que ela está, da forma que ela é criada, dos princípios que ela vive, ela não tem o equilíbrio. E aí, infelizmente, né, nós temos casos de suicídio, enfim, depressões e tudo mais. Então, é um problema muito maior do que só o ChatGPT que facilita a vida de muita gente, entendeu? Esse equilíbrio, essa educação e a educação digital, eu acho que é a melhor forma, né, da gente poder compartilhar conhecimento e trazer transparência e a forma de utilizar para a gente evitar isso, evitar a fake news, evitar o compartilhamento de informações falsas, que se foi detectado, não passar para frente. Então, todos nós, como população, como cidadão, a gente tem que utilizar a nossa boa índole para poder praticar e buscar por um país melhor. Se existem, enfim, existem. A Rubia dá um exemplo muito clássico, que é o da faca. Passa o pãozinho na manteiga ou mata um. E não é para isso, né? Para que a faca realmente foi feita? Né? Então, essa é uma reflexão que todos nós temos que ter. Foi feita para ser um instrumento de corte. Né? E aí, diante disso, queria entrar numa questão que eu acho fundamental e eu acho super importante para quem está em casa, né? Que é como se cuidar, como evitar ser vítima da tecnologia. Né? Essa é uma questão aí muito forte no direito. Né? Exatamente. Educação é a palavra-chave, até porque nós temos ainda, mas daqui a uns anos nós não teremos mais, mas hoje nós temos uma geração de nativos digitais, então
pessoas que já nascem com essa tecnologia, como esses jovens. E nativos da inteligência artificial. Nativos da inteligência artificial e tudo mais, mas uma geração que é a maioria hoje, que são os imigrantes digitais. Ou seja, nós tivemos que aprender essa linguagem de tecnologia. E muitas vezes chega num ambiente que os pais conhecem os riscos, não conhecem os riscos para orientar os filhos. A empresa não conhece os riscos para orientar os funcionários. A escola não conhece o risco para orientar os professores. Então, a tecnologia entra em larga escala, sem nenhuma reflexão sobre os impactos que aquilo vai trazer e gera os problemas. Então, o que eu vejo assim, Luciano, além da educação, políticas públicas, porque eu acho que cada um, dentro do seu papel e da sua alçada de proteção, tem que estar atento. Você que tem um negócio, você não pode deixar de usar a inteligência artificial. Senão você vai ficar um passo para trás, né? Você tem que o quê? Buscar conhecer esses riscos, buscar ter uma governança, porque os projetos de lei sobre o tema estão, né, já nessa pegada, então você já tem que desenvolver a sua inteligência artificial cumprindo aí o que aquilo de melhores práticas, o que já vê no ambiente global, mas as autoridades, o Estado, o Ministério Público, tem que estar atento ao impacto no mercado de trabalho, tem que estar atento ao que vai trazer de risco para a mente. A gente já fala em neurodireitos, por exemplo, que é a inteligência artificial com impactos diretos no cérebro. Né? Que é uma revolução cognitiva, né? Exato. Então, assim, esses temas precisam ser tratados, porque a pessoa vai usando, ela mal imagina que pode ter erro no ChatGPT, como já teve juízes que reproduziram em sentença precedentes que não existiam, advogados que colocaram em petições precedentes que não existiam. Então, porque a inteligência artificial alucinou. Alucinou e ela não é isso. E ela não é uma fonte fidedigna para pesquisa. Embora ela possa te ajudar, tudo que ela traz precisa ser checado. Porque, principalmente, esse tipo de tecnologia, como o ChatGPT, ele junta textos de vários lugares, mas ele pode trazer informações inventadas. Então, as pessoas... Eu já teve artistas que colocaram nas redes sociais e ficavam, se puder te ajudar de mais alguma forma. Então, assim, uma falta de cautela ou erros graves. Então, as pessoas precisam aprender a primeiro saber o que está em torno daquele assunto, qual o risco. E, no contexto de educação, o uso dessa tecnologia hoje tem sido muito preocupante, porque uma coisa é a nossa geração que já foi, de certa forma, educada, aprendeu a ter um pensamento crítico e pode usar a ferramenta com responsabilidade, e pessoas que aquilo que tem a versão final e pode ser a neutralidade, que era um assunto que já vinha de Marco Civil, mas acabou indo para um outro caminho, a inteligência artificial pode começar a guiar e você não tem mais o processo criativo. Né? Porque as pessoas miram naquilo, seguem como verdades absolutas e deixam, às vezes, de furar aquela bolha de fazer pesquisa efetiva, né? Enfim, pesquisa acadêmica, a própria criação de textos, desenvolver raciocínio. Então, de novo, é a ferramenta. Usada para o bem, nós vimos lá no contexto de escola de melhorar notas no Enem. Então, usa aquilo e tem o retorno imediato para que a pessoa saiba exatamente o que na redação não foi bom. Como a gente pode ter pessoas que estão copiando e colando, alunos em tenra idade, que deveria estar aprendendo o processo argumentativo e está lá copiando e colando, e que impacto aquilo vai trazer, né? Então, assim, nós professores, nós somos professores também, a gente está tendo dificuldades não para banir, porque eu não gosto de coisas que são totalmente proibidas. Eu entendo que deve ter controles. Por exemplo, os pais têm que ter controle parental, eles têm que saber como os filhos utilizam a inteligência artificial, têm que saber como usam redes sociais, né? E na sua empresa você tem que ter regras para uso de inteligência artificial, porque você corre o risco de ter um plágio. Imagens que são criadas ali que podem reproduzir obras protegidas por direitos autorais. Então, conhecer esses riscos faz com que você utilize a ferramenta de forma adequada. Não conhecer, você fica alvo ou de passar vergonha, ou de ter problemas de formação, ou de cometer crimes nesses contextos, porque são crimes, né? Você fazer montagem, as pessoas não sabem, mas montagem é um dos crimes do Código Penal para fins sexuais. Envolvendo criança, então, vai para a parte de pornografia infantil, né? Então, essas questões já temos até os reflexos, mas falta mudar o conhecimento das pessoas, fazer essa ponte para que o imigrante digital
possa falar mais fluentemente, porque vem dessa questão da língua, né, do idioma, ele possa falar mais fluentemente o idioma da tecnologia. Eu gosto muito de um filme, eu sou bem do comparativo, né? Acho que vocês perceberam. O Wall-E, né? Eu acho que o Wall-E é um filme incrível, que ele faz muita questão de utilização de tecnologia. Então, vai sair todo mundo da Terra, porque a Terra está muito quente, a Terra vira literalmente abandonada, e aí vai para esse mundo tecnológico, com água fresca, tem sol, tem piscina, a gente come, deita, dorme. É a vida, entre aspas, de rei, vamos pensar assim. E aí você tem uma inteligência artificial que acaba pensando da forma que era para se pensar, o cuidado da planta, o ar respirando, o amor ao próximo, a empatia. Cadê? O Matheus, você tem o Wall-E. Consegue buscar para mostrar para a gente? Vai falando, vai falando. Porque é isso, né? Até que ponto a gente vai querer ficar naquela bolha e que aqui no filme fala que é um comandante, né? E é isso. O que a inteligência artificial vai definir como regra para a nossa vida? É nós que temos que furar a bolha, é nós que temos que fazer a nossa parte. E é compartilhar informação com todos. Não é só com a criança, porque ela está em desenvolvimento, mas é com o idoso também, que ele está tendo acesso à tecnologia, ele não sabe. Aí o cara liga lá, olha, eu vou passar e pegar o cartão, a vozinha vai lá e entrega o cartão e a senha. E cai no golpe, entendeu? Então, assim, não é só para a empresa. Não, é para a empresa também, que tem que compartilhar a informação com o seu colaborador, porque se ele apertar num phishing, vai dar um vazamento de dados de toda a companhia. E aquilo lá vai virar um problemão gigantesco para a companhia e principalmente para esse colaborador. Então, você... esse mesmo, eu adoro esse filme, eu acho ele incrível. Eu acho que ele traz vários contextos, mas é esse. Que ele, né, ele é um robô, só que ele foi desmistificado. Ele voltou a ser humano, vamos pensar assim. Então, ele tem esse feeling. E aí, ele quer tentar voltar para onde está a nave lá para trazer as pessoas a conviver aquilo que é o essencial. Então, é isso que a gente tem que trazer muito como reflexão, né? Obrigada, Matheus. É esse ponto de equilíbrio entre o que a tecnologia está vindo para nos ajudar e aquilo que ela está nos tirando. Né? E aí você conduz ao próximo ponto que eu queria falar com vocês, que é uma pergunta, gente, que eu sempre vou fazer aqui para os entrevistados no podcast, né? Quer dizer, qual que é o futuro da inteligência artificial? Qual que é o futuro da inteligência artificial relacionada à proteção de dados, né? Sei que é difícil prever isso, mas assim, como é que vocês veem, como advogados, como especialistas na área, como é que vocês veem essa discussão daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Vou ligar minha bola de cristal. Vamos lá, vambora. Espera aí que eu vou ligar. Estaríamos todos bilionários, nem milionários. Tá? Vamos lá, eu acho que a gente tem etapas. Né? Eu penso que a gente está muito próximo de uma regulação de IA. Esse assunto está realmente muito avançado aqui no Brasil e eu penso que a gente vai ter uma regulação em breve. Mas por mais que a gente tenha uma regulação, a gente vai estar sempre atrás, não é isso? Ah, sim. Até porque, às vezes, a gente regula errado também. Claro que não é fácil ser legislador, não é fácil. Eu vejo assim, o legislador tem vindo numa pegada até de ouvir profissionais, e as leis estão ficando, né, assim, mais equilibradas, porque tem ido especialistas, mas são muitos interesses envolvidos. Às vezes é fácil criticar o legislador, mas não é assunto fácil de regular. Com certeza. Mas assim, a minha experiência em tecnologia me diz que toda vez que a gente quer regular muito especificamente aquela tecnologia, você corre o risco de ficar obsoleto, né? Eu já passei, por exemplo, por Second Life, que as pessoas tentaram regular, ou mesmo metaverso, e as coisas foram morrendo. E aí, né? Então, o direito ele tem mesmo que estar um passo atrás, porque o fato social tem que acontecer, ele tem que ter relevância para ser regulado. E aí, o que acontece? O que a gente tem que enxergar? Aquilo que é grave enquanto sociedade se a inteligência artificial for impactar. Então, quais serão aqueles que nós não vamos tolerar atividades como inteligência artificial? Questões discriminatórias, manipulação cerebral, controle, dominação, ferramentas de dominação, de controle. Às vezes fala, nossa, será que nós vamos ter isso? Parece que isso já é quase presente. Quase existe, né? Com as big players, que já são maiores que muitos países, né? As big techs já conseguem ali trabalhar com uma influência, né? Vamos usar a palavra do momento, que é a influência. Então, assim, o que a gente quer evitar? E o que precisa efetivamente uma regulação
para que a gente tenha uma lei com sucesso. Então, quando a gente pega o projeto de lei, ele tem umas partes que são muito boas, né? Questões de risco excessivo, então condutas vedadas, né? A gente tem alto risco, justamente para que as pessoas possam desenvolver aquela inteligência artificial com auditabilidade, porque senão vai chegar uma hora que não se sabe mais. Assim, a gente está no primeiro estágio da inteligência artificial, ou seja, ela reproduz apenas um comportamento humano, né? Porque a inteligência artificial ela vai realizar aquilo que seria um comportamento tipicamente humano. Vai tentar reproduzir a lógica. A lógica daquilo, mas ela não tem condições de fazer múltiplas funções como nós temos. Mas o que ela faz para aquela atividade, ela faz muito bem. E por isso que ela está substituindo muitas posições que eu vejo que é a próxima preocupação que as autoridades, enquanto políticas públicas, precisam estar atentos, porque vai existir muito impacto no mercado de trabalho. E é claro que a gente vai falar, olha, claro, a gente sempre conversa, veja como a sua profissão vai ser impactada, porque todas irão. A nossa, hoje, estagiário de direito, já está cada vez mais difícil contratar o estagiário de direito. Por quê? O processo é digital, a inteligência artificial já faz uma petição com um nível, vamos dizer assim, às vezes, de uma pessoa que é inicial no direito. Então, você já tem ali impactos, assim como você vai ter na parte de tecnologia, na parte médica, em todas. Então, o que o Estado vai fazer para evitar esse abismo? Ele tem que investir em mais treinamentos, em capacitação das pessoas, porque da mesma forma que vai se eliminar isso, vai gerar um mundo de oportunidades de mercado de trabalho. E mais do que isso, o Estado tem que querer regular isso, tem que ter o legítimo interesse de regular isso, né? Porque às vezes a gente vê que há um desinteresse, não estou falando exatamente de inteligência artificial, que o interesse é enorme, mas o Estado tem que estar ali pronto e preparado para lidar com essas questões que afetam a sociedade de uma forma profunda, né? E o que é pior, porque às vezes o mandato ele tem um tempo ali e a pessoa quer saber o que aparece no mandato, quer saber porque essas questões você precisa plantar a semente agora para colher no futuro. Senão, vai ser isso. Você vai ter que ter outras políticas, porque como que você vai, então, ter essas pessoas com uma atividade rentável? Se ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai ter capacitação para o que vai exigir mais, vamos dizer, conhecimento. E as atividades que são padronizadas na construção civil, atendimento telefônico, na parte de desenvolvimento de software, na própria advocacia, vai ter ali. Quem trabalha com massa no direito já está sendo altamente impactado. Sim. Larissa, quais são as questões do futuro para vocês, advogados? Eu faço uma reflexão assim muito grande. A gente pega 2000, né, que foi o boom do milênio, que todo mundo falou que o mundo ia acabar, e os dados, o computador ia acabar o mundo. Lembra, né, Rubia? Foi um caos total. E nós estamos há 25 anos depois. Que passou rápido, passou né? Muito rápido. E aí a fala da Rubia é muito pertinente no sentido, quantos governos passaram? Quanto que evoluiu? Tudo que foi implementado de inovação. É muito difícil a gente cravar algo, definir algo. A gente sabe que a evolução está acontecendo, a tendência é cada vez evoluir, mas o principal ponto é tentar achar o equilíbrio do que o que eu quero, daquilo que eu posso e daquilo que me é devido. Impacto na área do direito, incrível, assim, veio para ajudar muito, mas também todos os advogados vão ter que se atualizar, não tem como, mas vai ficar lá o tiozinho da máquina de escrever, já não é mais. Já não é nem mais o computador quase, né? A gente já está muito mais dinâmico. Nós temos software de análise de contrato para colocar as cláusulas mais adequadas. Então, a gente já consegue padronizar dentro de uma companhia quais são os tipos de contrato que a companhia tem que ter. A gente consegue utilizar quais são as métricas de risco. Dentro desses tipos de contrato, quais são os riscos que a empresa está tendo. Isso é inteligência artificial, isso está aplicada no próprio negócio da empresa, está aplicado no trabalho do advogado. Então, se ele tem uma ferramenta que te dá números que possa comprovar isso para o seu cliente, não é muito mais vantajoso essa troca? Então, esse é o ponto, é tentar trazer a evolução, né, de uma maneira benéfica, equilibrada e aplicando no seu dia a dia sem prejudicar o outro. Eu acho que esse é o ponto mais crucial. Isso, e talvez uma alternativa seria capacitar as autoridades. Hoje você vê o Banco Central, ele é um dos mais modernos do mundo, com uma estrutura para o Open Finance, o PIX, o Drex. Então, veja, essa capacitação do Banco Central permitiu essa inovação segura, né, responsável.
por que não pegar as outras autoridades, né, e Ministério Público e juízes, e você ter um treinamento para que eles possam exigir que as empresas façam inovação responsável, para que a gente tenha questões que não tragam tantos impactos. Porque se a gente, na primeira fase da inteligência artificial, está assim, imagina quando a gente chegar, e nós vamos chegar rapidamente, aí já pensando em futuro mesmo, que é uma inteligência artificial complexa, que aí ela realiza várias atividades humanas, até chegar num ponto que ela possa reproduzir as nossas sensações humanas, né? Então, se você já vê pessoas casando com robôs, casando com inteligências artificiais... Tem aquele filme, o Her, lá, né? Mas tem na vida real, se pesquisar aí, vai ver uma pessoa, já está rolando o casamento com inteligência artificial. Já tem uma discussão quem é o autor de uma obra em inteligência artificial, até porque a inteligência artificial não cria, ela reproduz com base em dados que existem. Então, para a propriedade intelectual, isso é plágio, né? Então, tem já uma série de discussões na indústria cinematográfica. Até saiu um filme recentemente que a indústria falou muito sobre isso, pelo uso da técnica, porque os tradutores também, né, os dubladores vão ser impactados. Então, assim, tem impacto para todo mundo. Vamos ter lá o Brutalista, né? Tem o Emília Pérez, né? Falando aí de Oscar e tal, né? Que são filmes que já estão usando inteligência artificial. Sim. E que as pessoas estão perdendo até espaço aí, né? Na campanha. Exato. E aí a gente nem entrou no assunto de ressuscitação digital, que talvez seja a nossa imortalidade, né? Porque a partir do momento que você pode seguir nas redes com um avatar, será que isso é bom ou é ruim? Você gostaria que alguém ficasse agindo como se fosse você? Ou talvez colocando em risco todo um legado que você deixou em música, em arte, porque mudou ali a forma como você A graça da vida é ser mortal, né? Mortal, eu acho que, né? Para mim, a graça é... Descanso em paz, né? Exatamente. Queria agradecer muito vocês pelos esclarecimentos. Larissa Pigão, Rúbia Ferrão, obrigado a você que assistiu esse podcast até o fim. Espero que vocês saiam desse podcast um pouco mais informado aí sobre as questões da inteligência artificial, proteção de dados, você saiba um pouco mais como proteger seus dados a partir dessa conversa que a gente teve aqui. E além dessa conversa também, vai lá em Lex Legal, acesse os nossos conteúdos, a gente fala muito sobre inteligência artificial. Obrigado por ficar até aqui assistindo esse podcast e até um próximo episódio. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês agradeço. aqui. Até a Foi próxima. um prazer. Obrigada. Bate-papos como esse são fundamentais para a nova era que virá. Ou a era atual já. Vamos ter vários. Muito obrigado. Obrigada.